Por que que é tão difícil mudar? Muitas vezes a gente coloca novas metas, faz novos planos, todos nós temos algum comportamento, algum hábito que a gente deseja mudar e que a gente gostaria que fosse diferente, mas mesmo assim, durante o processo, somos atropelados por algumas coisas e acabamos que percebemos o quão difícil é muitas vezes pôr isso em prática e realizar aquilo que a gente gostaria. Então, quando a gente consegue compreender um pouco o quão difícil é modificar um comportamento e que não basta muitas vezes força de vontade ou apenas a gente querer ou saber da importância daquela mudança, a gente começa a entender o porquê que muitas vezes é algo difícil de se fazer e o porquê que a gente precisa muitas vezes ter uma consciência maior de como fazer isso. Um comportamento, ele é influenciado por questões psicológicas, ambientais, sociais, estruturais, onde a gente já experienciou muitas coisas, e por isso que ele é muitas vezes complexo e influenciado por todas essas variáveis. Então, para que a gente possa muitas vezes mudar um comportamento mais refinado, um comportamento que é mais complexo, isso vai levar mais tempo e vai exigir que a gente tenha mais consciência do contexto que esse comportamento acontece e o que está mantendo esse comportamento para que a gente possa, a partir daí, construir uma mudança para ele, construir algo que a gente possa entender as consequências que ele nos traz, prejudiciais hoje, e as consequências positivas que a gente quer alcançar com ele, e assim a gente possa começar a caminhar para a mudança desse comportamento com muita compaixão com nós mesmos, entendendo que é um processo que vai exigir consciência, exigir reflexão e um processo de mudança extremamente ativo. Então, por mais que a gente vai observar coisas nos outros, observar modelos, observar referências que talvez vão nos ajudar a chegar naquilo que a gente gostaria, isso não vai simplesmente acontecer do nada. Então, é um processo ativo que a gente precisa pôr em prática e que vai levar muitas vezes tempo. Ele não acontece de uma maneira rápida, de uma maneira instantânea. É algo que exige paciência, exige dedicação e é algo que acontece ao longo do tempo. E são por esses motivos que o processo de mudança vai existir a nossa presença, exigir com que a gente esteja presente ali naquele momento. Quando nós vamos conseguindo realizar a mudança desse comportamento, a gente vai modificando crenças, regras que nós temos muitas vezes sobre a nossa tentativa. Então, a gente vai construindo crenças de autoeficácia, de autorrealização, a gente vai conseguindo pensar e ver que nós somos capazes disso. Muitas vezes a mudança de comportamento traz essas crenças, regras mais negativas, do tipo, eu não vou conseguir mudar, é muito difícil, eu já tentei e não consegui, mas muitas vezes essas tentativas foram muito curtas, foram de poucos dias e não teve essa persistência necessária que é intrínseca do ser humano, a gente vai levar mais tempo para conseguir isso. Então, quando a gente entende que é algo que leva mais tempo, a gente vai respeitando esse processo e comemorando pequenas vitórias e percebendo o quanto nós estamos sendo eficazes e buscando realizações, né, conseguindo realizar mudanças ao longo desse processo. Então é por isso que um passo muito importante para mudar um comportamento é a gente dividir ele em pequenas caixas e não querer mudar logo uma grande coisa. Então a gente conseguir pegar uma pequena meta e a partir dessa pequena meta ir construindo realização nela, construindo eficácia nela e depois que a gente conseguir concluir ela, a gente partir para um próximo passo. É isso que vai ajudando a auxiliar nessa mudança de crenças, nessa mudança de visões que a gente vai tendo sobre nós, conseguindo com que a gente se veja de uma maneira mais eficaz e muitas vezes mais capazes de realizar aquilo. E é por isso que esse processo de mudança, quando é feito passo a passo, vai construindo essa sensação intrínseca de autoeficácia e vai nos ajudando a, de fato, nos manter mais
motivados, porque a realidade da motivação é que a gente precisa ter motivos para essa ação que a gente vai estar realizando, essa mudança. E muitas vezes os motivos são coisas que são importantes para nós, que estão por trás dessa sensação de autoeficácia ou de coisas talvez maiores ou a longo prazo. Então a mudança ela é inerente à vida, nós estamos mudando o tempo todo. Então basta a gente escolher para qual caminho nós queremos direcionar a nossa mudança, acreditando que nós somos seres plásticos, nosso cérebro é plástico e nós podemos, diante disso, desenvolver várias habilidades e várias formas de vivenciar a nossa vida e muitas vezes de maneiras mais saudáveis. Então, por mais que talvez mudar um novo hábito, mudar um comportamento pareça algo difícil, não é de fato algo simples, mas é possível e é algo que a gente consegue com muitas vezes esse planejamento e essa consciência de que é algo que nós vamos levar tempo, a gente consegue ter crenças e ideias mais realistas e previsíveis de que é um processo e que a gente vai precisar muitas vezes ter maturidade, calma e paciência nesse processo para que a gente alcance isso lá na frente, a longo prazo. A terapia do esquema nos ajuda muito a entender e contribuir para esse processo de mudança, nos ajudando muitas vezes a construir crenças mais realistas e acessíveis sobre esse processo e ajudando que a gente possa de fato aplicá-la à nossa vida. Então eu vou trazer um pouquinho aqui a ideia da filosofia de mudança pela ótica da terapia de esquema. Então, o primeiro ponto da terapia de esquema é quando ela se trata e fala sobre a questão da mudança. Todos nós temos uma parte nossa que quer ser feliz, que quer ser realizada, que quer ser bem-sucedida, que quer ter boas relações. Por que nós temos tanta dificuldade muitas vezes para alcançar isso? Muitas vezes a dificuldade está no processo de mantermos padrões que muitas vezes são destrutivos para nós, que muitas vezes nos levam a caminhos ruins e que vai nos fazendo muitas vezes perder a esperança de que a gente pode ter uma vida diferente, que a gente pode ter um contexto diferente daquilo que nós conhecemos. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir muitas vezes entender qual padrão que nós estamos mantendo, que possa estar sendo destrutivo e que possa estar minando a nossa esperança de ter uma vida diferente, o que muitas vezes é um dos pontos que nos atrapalha no processo de mudança, mas que modificar essa ótica pode nos ajudar muito a caminhar para uma mudança mais significativa e mais real. E como é algo que todos nós desejamos, todos nós temos a capacidade para conseguir isso, mas quando muitas vezes a gente está preso nesses padrões mais autodestrutivos, a gente não consegue deixar com que esse lado saudável e mais esperançoso apareça e floresça para que a gente possa conseguir construir uma vida diferente. Então, ter a consciência de quais padrões estão influenciando é um primeiro passo muito importante para o processo de mudança. Conseguimos aceitar e também buscar uma mudança para a nossa vida quando a gente entende que nós temos necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas e que para termos uma vida satisfatória, uma vida com mais bem-estar, a gente precisa suprir essas necessidades e que a gente pode buscar isso num processo de mudança. Então isso nos dá muitas vezes esperança de entender que é nossa responsabilidade e nosso papel caminhar para buscar satisfazer essas necessidades emocionais. Um terceiro ponto também importante que a terapia de esquema nos traz para entendermos o processo de mudança é que podemos sim mudar as nossas características mais básicas. Algo que popularmente a gente escuta muito é que eu sou assim, eu nasci assim, ou eu sou dessa forma e eu não vou conseguir mudar. E muitas vezes isso é uma visão muito limitada da nossa capacidade humana de se desenvolver. Então, todos nós podemos mudar e todos nós temos essa possibilidade se nós, de fato, querermos e nos dedicarmos para isso. Então, como adultos, nós temos essa capacidade e essa habilidade de construir uma vida melhor e mais significativa e buscar uma mudança para nós. Então, podemos sim mudar essas características que talvez
possam estar nos trazendo problemas ou dificuldades na nossa vida. Algo que também pode nos atrapalhar muito, né, no processo de mudança é a tendência natural do ser humano a querer evitar ou fugir do desconforto. E isso a gente pode pensar tanto o desconforto que a gente tem acordando cedo para ir fazer exercício físico, o desconforto inicial de dar esse passo, quanto o desconforto de muitas vezes enfrentar memórias dolorosas, enfrentar padrões que talvez estão sendo destrutivos e que a gente precisa olhar para essa dor para poder modificar. Então, muitas vezes tolerar o desconforto de todas essas situações é importante para a nossa evolução pessoal e importante para que a gente possa modificar qualquer comportamento. Então, para entender muito isso, eu gosto muito da frase do Viktor Frankl, que quem tem um porquê suporta qualquer como. Ele escreveu isso num livro dele, enquanto ele estava num campo de concentração. Eu acho que essa frase faz muito sentido para que a gente possa, de fato, entender que quando nós queremos, de fato, mudar e a gente percebe que aquilo tem um porquê significativo na nossa vida, a gente vai precisar, muitas vezes, suportar esses desconfortos que são inerentes da vida, inerentes, muitas vezes, da condição humana. E outro aspecto importante para que a gente possa refletir para caminharmos para a mudança é que a gente precisa ter muita clareza para onde estamos caminhando, para onde estamos indo. Se nós não temos essa clareza para o que vamos mudar esse comportamento, fica muito difícil a gente conseguir manter e deixar com que ele perdure na nossa vida. Então, da mesma forma que a gente muitas vezes não faz uma viagem legal, né, sem ter muito planejamento, claro que não precisa ser algo extremamente rígido, mas tendo uma ideia de que horas o voo vai sair, tendo ideia de quais lugares queremos ir, a gente também não pode levar a vida dessa maneira automática que a maioria das pessoas, infelizmente, acaba levando, sem pensar e refletir para qual direção está indo. Então, quando a gente pensa e consegue entender para qual direção estamos caminhando e indo, fica muitas vezes mais claro e também mais fácil que a gente consiga mudar esses comportamentos que a gente deseja para termos uma vida muitas vezes melhor para nós mesmos e para as outras pessoas à nossa volta. Uma boa forma de começar isso é começar a entender as suas inclinações naturais, os seus interesses, as coisas que você gosta, ouvindo os sinais que teu corpo te dá, porque é ele que muitas vezes armazena as nossas memórias e a neurociência hoje fala muito disso, do quanto nós somos seres que sentem, então o nosso corpo e nossos sentimentos muitas vezes estão nos dando esses sinais. É um bom caminho para usarmos isso como informação para começarmos a entender para qual direção podemos ir, qual direção talvez vai fazer mais sentido para nós. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer uma reflexão que não é da terapia de esquema, mas é uma visão mais espiritual e muitas vezes é mais voltada à ideia do universo, mas que é uma ideia que eu gosto muito e que me ajudou muito em momentos difíceis que eu precisei caminhar para uma mudança mais significativa da nossa vida, da minha vida. A gente conseguir entender que a nossa vida muitas vezes vai passar por fases como a natureza passa por estações. Então, nós somos como se fôssemos uma montanha que está lá e ela está sendo afetada, influenciada pelo frio, pela primavera, pelo outono, e ela fica lá sólida, mas ela passa por essas mudanças mesmo tendo um centro sólido. Então, mesmo tendo todas essas alterações que passam por ela, ela se mantém lá sólida e firme. Então, podermos entender que nós somos matéria e o mundo também é feito de matéria e que toda essa transformação do universo pode nos levar a muitas vezes em uma constante mudança, façam com que a gente consiga caminhar para o mundo, pelo mundo, com mais fluidez, muitas vezes, e com mais sabedoria, entendendo que a vida é esse processo de mudança e que a gente estar em movimento significa que estamos vivendo, significa que estamos passando por todo esse processo. Então, entender que muitas vezes nós fazemos parte desse todo, nos ajuda a entender que muitas vezes ter essa esperança para caminhar para um lugar diferente de mudança faz parte do ser humano, faz parte da natureza, faz parte do todo que está à nossa volta.